No vazio infinito do espaço profundo, o Dr. Elias Voss ajustava o foco do telescópio principal. A estação orbital Epsilon 7 flutuava em silêncio absoluto, um ponto solitário a bilhões de quilômetros de qualquer mundo habitado. Ele era o único tripulante, um astrônomo de meia-idade enviado para mapear anomalias quânticas em uma nebulosa distante. A missão era rotineira, ou pelo menos assim fora prometida pela agência. Semanas de observações meticulosas, dados coletados em loops intermináveis e relatórios enviados por rajadas de sinal fraco de volta à Terra. O isolamento era o preço, mas Elias o aceitava. Sempre aceitara. A tela principal piscava com linhas de código estelar, espectros de luz filtrados através de lentes que capturavam o que o olho nu nunca veria. Ele tomava um gole de café sintético, o vapor condensando-se no ar reciclado da cabine. Tudo seguia o protocolo. Os painéis de controle zumbiam baixinho, um ronco familiar que preenchia o vazio como um companheiro invisível. Fora da escotilha principal, as estrelas formavam um tapete eterno, imóveis em sua dança cósmica. Elias inclinou-se para a frente, os olhos cansados fixos na imagem em tempo real da nebulosa. Nuvens de gás rodopiavam devagar, tingidas de azul e roxo, um berço de estrelas nascentes. Nada fora do comum. Mas naquela noite, se é que se podia chamar de noite, no ciclo artificial de 24 horas, algo mudou. Não foi um estrondo ou um clarão. Foi sutil, como um sussurro no vácuo. Elias pausou o registro de dados e ampliou a seção central da imagem. Ali, no coração da nebulosa, uma linha espectral tremulou. Não uma flutuação aleatória, causada por interferência solar ou falha no sensor. Não. Era uma alteração precisa, um pico de frequência que não se encaixava nos modelos. Ele franziu a testa, os dedos pairando sobre o teclado. Deve ser um eco de radiação residual. Murmurou para si mesmo, a voz ecoando fraca na cabine vazia. Recalibrou o instrumento e rodou a análise novamente. O pico reapareceu, mais nítido, como se respondesse ao seu escrutínio. Elias recostou-se na cadeira, o coração batendo um pouco mais rápido. A estação era um casulo de metal e circuitos, projetada para suportar o nada. Ele havia passado meses ali antes, em missões semelhantes, e o silêncio nunca o incomodara. Era libertador, na verdade, sem distrações, sem vozes humanas para interromper o fluxo dos números. Mas agora, o zumbido dos sistemas parecia mais alto, como se a máquina respirasse ao seu lado. Ele verificou os logs de comunicação. O sinal de volta para a base em Marte estava atrasado em 2 minutos. Uma variação normal causada pela distância, nada alarmante. Ainda assim, ele digitou um relatório preliminar. Anomalia espectral detectada na coordenada 47 alfa, aguardando confirmação. Horas se passaram no ritmo lento da estação. Elias comeu uma refeição reidratada, proteína em barra e vegetais processados, enquanto monitorava os dados. A nebulosa continuava sua dança preguiçosa, mas ele não conseguia afastar a sensação de que algo observava de volta. Não era paranoia. Ele era um homem de ciência, treinado para questionar impulsos, mas os sensores secundários começaram a registrar variações mínimas na temperatura ambiente. 1 grau abaixo do normal, depois outro. O termostato automático compensava, mas o padrão era irregular, como pulsações suaves. Ele checou os filtros de ar, os painéis solares, tudo intacto. Falha no sensor, concluiu. Anotações rabiscadas em um tablet digital. A madrugada artificial caiu e Elias deitou-se em sua cabine estreita. O colchão de gel se moldava ao seu corpo, mas o sono veio aos pedaços. Sonhos fragmentados de formas se movendo nas sombras da nebulosa, linhas de luz que se entrelaçavam como veias. Acordou suando, o alarme suave anunciando o ciclo diurno. Voltou ao telescópio. A alteração estava lá novamente, mais pronunciada. Desta vez, não era só um pico,
Era uma forma vaga, como uma silhueta distorcida no gás interestelar. Não uma estrela, não um cometa. Algo que se curvava devagar, respondendo ao ângulo de observação. Ele congelou, o cursor piscando na tela. Ampliar. A imagem granulou, mas a forma persistia. Contornos suaves, movendo-se com uma lentidão impossível, como se o tempo ali fosse mais espesso. O coração de Elias acelerou. Ele ativou o protocolo de emergência, mas hesitou antes de enviar o alerta. E se fosse um erro de calibração? A agência já havia questionado relatórios prematuros em missões passadas. Em vez disso, rodou simulações. Os algoritmos confirmaram. A alteração não seguia as leis conhecidas da física quântica. Era como se o tecido da nebulosa estivesse sendo tocado. Por quê? Por quem? Ele se levantou, caminhando pela passarela da estação, as luzes de emergência piscando em amarelo fraco. O silêncio era opressivo agora, interrompido apenas pelo crepitar distante dos raios cósmicos contra o casco. De volta à tela, a forma havia mudado de posição. Não drasticamente. Apenas um grau, um ajuste sutil, como se soubesse que ele olhava. Elias engoliu em seco, os dedos trêmulos no controle. O sinal de comunicação atrasou mais, agora em 5 minutos. Ele tentou uma transmissão de voz. Base Epsilon. Aqui é voz. Anomalia confirmada. Solicito análise remota. A resposta veio estalada, fragmentada. Interferência. Repita. Nada claro. Ele esperou, os olhos fixos na tela. A forma pulsou uma vez, fraca, como um batimento. E então silêncio. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, como eu sinto ao narrar isso, considere se inscrever no canal para mais histórias que mergulham no desconhecido. Agora, voltemos à estação, onde o vazio começa a sussurrar. Elias passou o resto do ciclo revisando os dados, mas a dúvida se instalava como uma névoa. Os sensores agora registravam flutuações no campo gravitacional local, mínimas, mas persistentes, como se a estação fosse puxada por uma mão invisível. Ele não mencionou isso no log. Ainda não. Em vez disso, ajustou o telescópio para uma varredura mais ampla. A nebulosa parecia maior, suas bordas se estendendo como dedos. E no centro, a forma esperava, imóvel, mas viva de um jeito que os instrumentos não podiam medir. Ele se perguntou, pela primeira vez, se o isolamento era mesmo parte do plano, ou se algo lá fora havia notado sua presença solitária. O zumbido da estação continuou, mas agora soava como uma respiração compartilhada. Elias sentou-se novamente à estação de controle, os olhos vermelhos de fadiga fixos na tela que piscava com dados incessantes. A nebulosa preenchia o monitor como um organismo vivo, suas nuvens de gás se contorcendo em padrões que ele outrora chamara de belos. Agora pareciam presenças. Ele ajustou o zoom, aproximando-se da forma central. Ela não se movia, não de verdade, mas os contornos tremulavam, como se respirassem no ritmo de sua própria respiração. O zumbido da estação ecoava em seus ouvidos, um som que antes era reconfortante, agora opressivo, como um eco distante de algo maior. Ele verificou os sensores gravitacionais mais uma vez. As flutuações haviam aumentado. Um puxão sutil para o leste, depois para o sul. Variações de frações de miligravidade que não deviam existir em um vácuo estável. A estação Epsilon 7 era projetada para resistir a tempestades solares, não a isso. Elias digitou comandos para recalibrar os giroscópios, mas os ajustes só pareciam amplificar o desconforto. A cabine inclinou-se levemente, ou foi imaginação? Ele se agarrou à borda da mesa, o coração martelando. Foco, murmurou, a voz rouca no ar estagnado. Ciência, não medo. Mas a linha entre as duas borrava-se a cada minuto. O ciclo diurno prosseguia, as luzes artificiais simulando um sol que nunca nascia ali.
Elias preparou outra refeição, uma pasta insípida de nutrientes, e comeu mecanicamente, os olhos nunca deixando a tela. A comunicação com a base em Marte estava mais fragmentada agora. Ele enviou um relatório detalhado. Flutuações gravitacionais detectadas. Anomalia espectral persistente. Solicito orientação. A resposta demorou 10 minutos, e quando veio, era um chiado. Possível interferência cósmica. Mantenha observações. Relatórios diários. Nada sobre evacuação. Nada sobre o que ele via. Ele repetiu a transmissão, mas o sinal enfraqueceu, como se o espaço entre eles se esticasse. Sozinho, o silêncio da estação crescia. Não era o vazio puro do cosmos, mas algo preenchido. Elias caminhou pela passarela estreita, as botas magnéticas clicando contra o piso metálico. As paredes curvas da cabine refletiam sua silhueta solitária, distorcida pelas luzes de LED. Ele parou na escotilha de observação secundária, uma janela reforçada que dava para o breu eterno. As estrelas brilhavam imóveis, pinos de luz em um pano negro, mas além delas a nebulosa pairava, um borrão distante de cor. Ele pressionou a mão contra o vidro frio, sentindo o pulsar fraco dos sistemas de suporte à vida. Estava sendo observado? A ideia veio sem convite, enraizando-se em sua mente. Não por olhos humanos, mas por algo que via através das ondas, através do tempo. De volta ao console, os sensores secundários apitaram baixinho. Uma leitura de radiação anômala, vinda não da nebulosa, mas de dentro da estação. Um pico isolado no compartimento de armazenamento, onde suprimentos inertes deviam dormir em hibernação. Elias franziu a testa, acessando as câmeras internas. A imagem granulada mostrou prateleiras de caixas seladas, iluminadas por uma luz vermelha de emergência. Nada se movia, mas o medidor de radiação subiu novamente, um pulso ritmado, como um coração batendo no metal. Ele isolou o setor, trancando as portas automáticas. Falha no escudo, pensou, mas o log de manutenção contradizia. Todos os sistemas nominais. A tarde artificial arrastou-se. Elias rodou simulações no computador de bordo. Modelos quânticos que deviam explicar a forma na nebulosa. Os algoritmos falharam, cuspindo erros em cascata. A alteração não se encaixava. Era como se o espaço ali dobrasse de forma não euclidiana, respondendo a uma vontade externa. Ele pausou o programa e ampliou a imagem mais uma vez. A silhueta estava mais definida agora, não uma mancha vaga, mas contornos que sugeriam extensão. Braços longos, curvando-se devagar, como raízes em um solo invisível. Não era uma nave, não um asteroide. Movia-se com uma lentidão que desafiava a escala cósmica, um giro preguiçoso que levava horas para completar um quarto de volta. Seu estômago revirou. Ele se afastou da tela, respirando fundo o ar filtrado. O isolamento pesava mais agora, um manto que sufocava, sem colegas para debater, sem vozes para ancorar a sanidade. Apenas ele e o vazio, e aquilo que se esgueirava na periferia da visão. Elias tentou uma transmissão de voz novamente. Base, a anomalia está evoluindo, formas observadas, gravitacionais instáveis. Preciso de extração. O silêncio respondeu primeiro, depois um eco distorcido. Não confirmado. Continue. A conexão cortou, deixando um chiado residual que durou minutos. Ele se levantou, as pernas pesadas, e foi até o módulo de exercícios. Uma esteira e pesos magnéticos para combater a atrofia. Correu por 20 minutos, o suor pingando no visor do capacete protetor, mas o esforço não dissipava a tensão. Cada passo ecoava como um aviso. Parou, ofegante, e notou algo na reflexão do espelho. Uma sombra fugidia no canto da visão, não sua, mas como se a cabine se alongasse por um instante. Piscou e sumiu. Ilusão, disse a si mesmo. Pressão, mas o medo existencial rastejava. E se o erro fosse dele?
um astrônomo experiente, reduzido a duvidar de seus sentidos em um casulo de metal flutuante. Quando voltou ao telescópio, a forma havia se aproximado. Ou era a nebulosa que se expandia? Os dados confirmavam. A distância óptica diminuía em microsegundos. Ela pulsou novamente, uma onda de luz fraca que fez os sensores da estação tremerem. Não era agressiva, mas intencional, como um aceno. Elias congelou, os dedos imóveis no teclado. O zumbido da máquina fundiu-se a um novo som, um rangido baixo no casco, como metal se esticando sob uma pressão invisível. Ele checou os integradores estruturais, nominais, mas o rangido persistiu, intermitente, como respiração contra a fuselagem. A noite artificial caiu devagar. Elias deitou-se na cabine, mas o sono era um inimigo. Os sonhos voltaram, mais vívidos, a forma se estendendo, tocando a estação com dedos de gás e sombra. Acordou com o alarme, o corpo encharcado. A tela principal piscava. Nova leitura. Não só gravitacional, mas uma variação no campo magnético, alinhando-se com o pulso da anomalia, como se ela chamasse. Ele se sentou, o peito apertado. O isolamento não era mais libertador. Era uma prisão, e as paredes afinavam. Algo observava, esperava. E ele, o observador, tornava-se o observado. O silêncio da estação engoliu sua próxima respiração, deixando apenas a espera. Elias fixou os olhos na tela, o brilho azulado refletindo em seu rosto pálido. O campo magnético da estação oscilava agora em sincronia com os pulsos distantes da nebulosa, uma dança invisível que os sensores capturavam em linhas irregulares. Ele traçou os dados com o dedo, sentindo o frio do tablet contra a pele. Não era coincidência. Os picos alinhavam-se perfeitamente, como se a anomalia respondesse a um chamado mútuo. A estação Epsilon 7, outrora um farol de precisão, parecia agora um instrumento afinado para algo além da compreensão humana. Ele se levantou devagar, as juntas protestando contra o ar rarefeito. Caminhou até o painel de monitoramento ambiental, onde medidores piscavam em verde estável. Mas o rangido no casco retornou, mais próximo, como unhas arranhando do lado de fora. Não era vento solar, nem micrometeoritos. Elias pressionou a orelha contra a parede curva, o metal frio transmitindo vibrações sutis. Um pulso baixo, ritmado, ecoando o da forma na tela. Ele recuou, o estômago contraindo-se. Isolamento absoluto. Bilhões de quilômetros de nada, e ainda assim, a sensação de ser visto crescia, como olhos sem pupilas fixos em sua nuca. Voltou ao console principal, forçando a mente a padrões lógicos. Rodou um diagnóstico completo dos sistemas. Os giroscópios mantinham a orientação, os escudos magnéticos intactos. Mas uma linha de erro surgiu. Interferência não identificada no subsistema de navegação. Ele congelou. Navegação? A estação era estática, ancorada em órbita geoestacionária relativa à nebulosa. Por que o subsistema ativaria? Elias acessou os logs. Coordenadas mínimas alteradas. Um desvio de frações de grau, como se algo a empurrasse devagar para dentro do gás interestelar. Ele corrigiu o curso manualmente, os dedos firmes apesar do tremor interno. Erro de software, sussurrou, mas a dúvida corroía. E se o erro fosse humano? Um lapso sob pressão, onde a mente via padrões onde não havia. O ciclo diurno esticava-se, as luzes artificiais imitando um amanhecer que nunca chegava. Elias preparou um café sintético, o vapor subindo em espirais preguiçosas no ar reciclado. Bebeu devagar, o amargo ancorando-o à rotina. Mas os sensores apitaram novamente. Variação na pressão interna, um declínio sutil nos compartimentos periféricos. Ele checou as válvulas de equalização, seladas. O ar parecia mais denso agora, carregado com um cheiro metálico que não pertencia aos filtros. Inspirou fundo, forçando calma.
O medo do desconhecido rastejava, não uma ameaça física, mas a erosão da certeza. Ele era o observador. Mas e se o observado observasse de volta? Através das camadas de vácuo e metal, tentou a comunicação mais uma vez. Base Epsilon, voz falando. Interferência em navegação e magnéticos. Anomalia ativa. Status crítico. O sinal partiu em uma rajada fraca, mas o retorno veio atrasado em 15 minutos. Um eco distorcido, palavras fragmentadas. Não. Confirme. Mantenha. Posição. A conexão morreu em estática, deixando o silêncio mais pesado. Elias esperou, os olhos na tela escura. A nebulosa preenchia o fundo, sua forma central pulsando fracamente, como um farol chamando. Ele ampliou a imagem, o zoom aproximando os contornos. Não era ilusão. A silhueta estendia-se agora, filamentos de gás curvando-se em direções impossíveis, como tentáculos testando o vazio. O coração dele acelerou. Ele pausou a transmissão de dados, isolando a estação em modo offline. Por um momento, o zumbido dos sistemas diminuiu, um alívio falso. Mas o rangido retornou, mais insistente, vindo do núcleo de energia. Elias correu pela passarela, as botas magnéticas ecoando como passos em um túmulo. No painel do reator, os medidores dançavam, fluxo de plasma instável, como se uma presença externa sugasse a energia. Ele reiniciou o estabilizador, o processo levando minutos eternos. Durante o reset, a luz piscou uma vez, breve, como um cílio batendo. E no escuro momentâneo, ele ouviu, não um som, mas uma ausência, um vácuo no ar que sugava o som ambiente. Quando as luzes voltaram, Elias estava ofegante, encostado na parede. A forma na tela havia mudado. Não drasticamente, mas o suficiente. Um braço de sombra se esticara, apontando diretamente para a posição da estação. Distante ainda, bilhões de quilômetros, mas o ângulo era preciso, como um dedo acusador no cosmos. Ele recuou da tela, a mente girando. Era reação à sua observação? Aos ajustes? O medo existencial apertava. E se sua presença aqui, essa missão de mapear o desconhecido, tivesse despertado algo adormecido? Não um monstro, mas uma curiosidade antiga, lenta e inexorável. Ele se sentou no chão da passarela, as costas contra o metal frio. O isolamento não era mais plano. Era uma teia, fios invisíveis ligando-o à nebulosa. Erros humanos sob pressão. Ele questionava cada decisão agora. Mandar o alerta final? Desligar o telescópio? Mas a ciência o prendia. Observar, registrar, entender. Ou tentar. O pulso da anomalia sincronizou com seu próprio coração, ou era ilusão? Elias fechou os olhos, mas as imagens persistiam, a forma se aproximando, não no espaço, mas na mente, dobrando a percepção. Se o vazio ao seu redor começa a sussurrar segredos, como faz comigo ao contar isso, inscreva-se no canal para não perder as próximas camadas do desconhecido. Agora, respire fundo, pois a estação treme. Elias se ergueu, voltando ao console com passos deliberados. Os sensores gravitacionais apitaram, o puxão aumentara, arrastando a estação em uma curva sutil rumo à nebulosa. Ele ativou os propulsores de correção, o jato baixo vibrando pelo casco, mas o desvio persistiu, como se uma força maior o neutralizasse. Na tela, a silhueta pulsou mais forte, uma onda de luz fraca lavando os sensores. Pela primeira vez, algo se manifestou além da imagem, uma sombra fugidia na escotilha de observação, não refletida, mas projetada do exterior. Parcial, incompleta, apenas um contorno borrado contra as estrelas, movendo-se devagar, como se testasse a barreira de vidro. Ele congelou, o ar preso nos pulmões. Não era uma visão clara, sumiu em segundos, deixando apenas o eco no vidro embaçado. Mas o impacto veio, a dúvida se transformou em certeza parcial. Algo estava lá, respondendo.
Elias trancou a escotilha, o clique ecoando como uma sentença. Sua percepção mudara. O espaço não era vazio, era povoado por presenças que se revelavam aos poucos, forçando-o a questionar a realidade. Decisões alteradas. Ele iniciou o protocolo de evacuação automática, mas hesitou no comando final. E se fugir, a convidasse mais perto? O rangido no casco intensificou-se, um sussurro contínuo agora, e o pulso da nebulosa batia em uníssono com sua respiração acelerada. O desconhecido não explicava, apenas esperava, paciente no breu. Elias ficou imóvel, os olhos fixos na escotilha trancada. A sombra havia sumido, mas o vidro ainda carregava um resíduo de umidade, como se algo o tivesse tocado do lado de fora. Ele piscou devagar, questionando se o breu eterno havia projetado truques em sua mente exausta. O pulso da nebulosa ecoava nos sensores, um ritmo que agora se entrelaçava ao seu próprio, lento e inexorável. A estação Epsilon 7 flutuava em silêncio, mas o rangido no casco persistia, um sussurro contínuo que vibrava através do metal, como se o vazio respirasse contra as juntas. Ele voltou ao console, os passos pesados nas botas magnéticas. A tela principal piscava com alertas. Desvio orbital acelerado, agora em frações de milissegundos por hora. Os propulsores de correção zumbiam em vão, combatendo uma força invisível que puxava a estação para o coração da nebulosa. Elias digitou comandos para aumentar a potência, mas os medidores tremiam, o fluxo de energia oscilando como uma veia pulsando. Não era falha mecânica, era como se algo testasse os limites, respondendo aos seus esforços com uma resistência sutil. Ele recostou-se na cadeira, o suor frio escorrendo pela nuca. O isolamento o envolvia agora como uma segunda pele, apertada e sufocante. Bilhões de quilômetros de nada, e ainda assim, a sensação de olhos invisíveis o seguia por cada canto da cabine. O ar reciclado parecia mais espesso, carregado com um zumbido baixo que não pertencia aos ventiladores. Elias checou os filtros ambientais. Nominais, diziam os displays. Mas o cheiro metálico intensificara-se, um gosto amargo na língua que evocava ferro oxidado no vácuo. Ele se levantou, caminhando pela passarela estreita, as luzes de LED projetando sombras longas que dançavam nas paredes curvas. Parou no módulo de observação secundário, uma cúpula reforçada que oferecia uma visão ampla do cosmos. As estrelas brilhavam imóveis, pinos frios em um mar negro. Mais além, a nebulosa pairava, suas bordas se estendendo como dedos lentos alcançando. Ele pressionou a palma contra o vidro, sentindo o frio pulsar de volta. Estava sendo observado? A ideia não era mais abstrata. Era uma certeza que corroía a lógica, forçando-o a duvidar de cada leitura, de cada decisão tomada sob essa pressão invisível. De volta ao telescópio, a forma central havia evoluído. Não uma mudança abrupta, mas um alongamento gradual. Filamentos de sombra se esticando do núcleo, curvando-se em ângulos que desafiavam a perspectiva. Elias ampliou a imagem, o zoom revelando texturas granuladas. Não gás, não poeira, mas algo que sugeria movimento interno, como veias pulsando em um corpo distante. Ela não atacava, observava, respondendo ao seu escrutínio com um pulso fraco que fazia os sensores da estação tremerem. O rangido no casco sincronizou-se, um eco distante que reverberava nos ossos. Ele hesitou, os dedos pairando sobre o botão de desligar o instrumento. Desligar significava cegar-se, mas continuar era convidar mais perto. O erro humano sob pressão. Sua mente girava em loops, questionando se a evacuação era pânico ou precaução. O ciclo noturno artificial desceu, as luzes diminuindo para um brilho âmbar. Elias preparou uma injeção de estimulante, o agulha perfurando a pele com um pinche familiar. O químico correu pelas veias, clareando a névoa, mas não dissipando o desconforto.
Ele deitou-se na cabine estreita, o colchão de gel se moldando ao corpo tenso. O sono veio em fragmentos, sonhos de formas se aproximando, tocando a estação com toques leves, dobrando o metal sem quebrá-lo. Acordou com um sobressalto, o alarme suave, anunciando o amanhecer simulado. A tela piscava. Nova anomalia. Não gravitacional, mas uma flutuação no espectro eletromagnético interno, como se a estação emitisse um sinal não autorizado, um chamado ecoando para a nebulosa. Ele se sentou, o coração acelerado. Caminhou até o painel de comunicações, tentando uma última transmissão. Base, voz aqui. Anomalia responsiva, evacuação iniciada, confirme recepção. O sinal partiu em uma rajada fraca, mas o retorno veio em estática pura, um chiado que durou minutos antes de silenciar. Nada. O atraso agora era de 20 minutos, o espaço entre eles se esticando como uma corda prestes a romper. Elias isolou os sistemas não essenciais, poupando energia para o módulo de escape. Mas o rangido cresceu, um gemido baixo no núcleo, e os sensores registraram uma vibração sutil, como se algo se aninhasse contra o casco, testando a integridade. Na escotilha principal, outra manifestação. Não uma sombra completa, mas um borrão parcial contra o vidro, movendo-se devagar, como névoa condensada em forma. Elias congelou a metros de distância, o ar preso nos pulmões. Era incompleto, apenas contornos que sugeriam extensão infinita, curvando-se além do enquadramento. Sumiu em instantes, deixando o vidro limpo, mas o impacto ecoou. Sua percepção se alterou, o mundo agora filtrado por dúvida. A estação não era mais um refúgio, era um espelho para o desconhecido. Refletindo medos existenciais de volta a ele, ele ativou o protocolo de lançamento do módulo de escape, o zumbido dos preparativos preenchendo o silêncio. Mas hesitou no assento, os olhos na tela. A forma pulsou uma última vez, forte, como um adeus ou um convite. O módulo se desprendeu com um tremor suave, a estação recuando no visor. Elias flutuou na cápsula, o assento de contenção moldando-se ao corpo. A nebulosa enchia a visão agora, maior, seus filamentos se estendendo como se o abraçassem. Os sensores do módulo capturaram um último dado. O pulso sincronizado, agora dentro dele, batendo com seu coração. O rangido sumiu, substituído pelo silêncio absoluto do escape. Mas a sensação persistia, de ser observado, de um erro irrevogável em mapear o que não devia ser visto. A Terra era um ponto distante, anos-luz de espera. E no breu, algo esperava com ele, invisível, mas presente. O vazio não era vazio. Era um observador paciente, deixando perguntas no escuro. Se essa tensão no peito te acompanha, como a minha ao finalizar essa jornada, inscreva-se no canal para histórias que ecoam no silêncio do cosmos. O fim não explica, apenas sussurra.